No vídeo de hoje nós vamos falar sobre valores e princípios no ambiente corporativo. Muito bem, para todos aqueles que estão chegando agora, eu me chamo Marcos Carneiro, esse é o canal Profissional de Valor e aqui nós falamos sobre mercado de trabalho e te ensinamos a vencer as etapas dos processos seletivos e encontrar o tão sonhado emprego. E hoje nós vamos falar sobre a importância de profissionais de valor e de princípios para as instituições, para as corporações. É muito falado que no Brasil existe o tal do jeitinho brasileiro, né? Se você é uma dessas pessoas, cuidado, porque isso não é valorizado pelas empresas. Pessoas que têm um jeitinho, pessoas que dão um jeitinho, pessoas que não falam a verdade, isso é um grande perigo para as empresas. Costumo dizer que princípios e valores, para você entender bem, é aquilo que se aprende no seio familiar, aquilo que se aprende na família, né? O que é que você aprendeu ali na sua família, com seus pais ou com as pessoas que lhe criaram. O que é que de mais valor você aprendeu? Né? Honestidade, fé em Deus, valores que você carrega e que para você são inegociáveis. Isso, sem dúvidas, é algo que traz muito valor para você como profissional. Você precisa enfatizar isso, né? E não colocar isso da boca para fora. Eu vejo muita gente dizer que traz como um valor a honestidade e que, numa primeira oportunidade, você se vende por muito pouco, né? Ou vende um voto dentro de um processo eleitoral, por exemplo. Isso não é honestidade, isso não é honesto, isso é um jeitinho brasileiro, isso é desonesto. Ser um profissional de valor é trazer esses valores. E aí a importância também de você entender quais são os valores que aquela empresa carrega. Normalmente as empresas trazem como valor os valores ali dos fundadores, das pessoas que fundaram ou que estão à frente das empresas, enfatizam ali alguns valores que trazem com mais força. Então, trazendo um exemplo de uma grande empresa que todo mundo conhece, que é a Ambev, tá? Um valor para eles é a meritocracia, ou seja, eles pagam muito bem quem dá resultado para eles. Outras empresas não têm esse valor da meritocracia, tem um ambiente corporativo menos concorrido, tem um ambiente mais tranquilo para se trabalhar e não tem essa disputa interna, por exemplo, para se ganhar salários extraordinários. É muito importante entender o seu valor, né, o que é que você traz de valor. Logicamente, quando a gente fala de corrupção ou de valores, ou de perda de valores, né, ou de coisas negativas, isso são inegociáveis, né? Dentro de empresas sérias, você provavelmente não vai ter espaço, né? Muitas vezes é difícil o recrutador entender isso dentro do processo seletivo, a não ser por um ponto. A verdade, né? Eu sempre valorizo muito pessoas que são verdadeiras dentro do processo seletivo. Então, se você é uma pessoa que não fala sempre a verdade, uma pessoa que ou que mente, ou que tenta ocultar alguma coisa dentro do processo seletivo, isso traz muita insegurança para quem está recrutando. E eu posso garantir, eu já cortei muitas pessoas dentro do processo seletivo e vejo muitas pessoas serem cortadas, porque existe um ditado popular que é mentira tem pernas curtas, né? Isso é verdade. Quando você fala algo que não está muito certo ali, ou que não traz ali muita segurança, provavelmente o recrutador vai lhe perguntar algo para aprofundar aquele assunto. E aí você não vai passar muita verdade, porque você vai se perder, você vai tentar trazer ali uma resposta que não vai convencer o recrutador. E, com certeza, são pontos muito negativos aí dentro desse processo seletivo, tá? Então, a verdade é sempre o melhor caminho dentro do processo seletivo. Porque se você mente, por exemplo, sobre a sua formação, ou sobre a sua habilidade, ou sobre a sua experiência, os recrutadores têm muita experiência sobre esses pontos. Na hora que ele lhe perguntar e for lhe aprofundar sobre algum ponto específico, você não vai conseguir trazer informação sobre esse ponto
e acaba se perdendo ali ou trazendo informação muito rasa. Então, um outro ponto, né, quando é perguntado sobre por que você saiu da última empresa, muita gente diz que houve um corte da empresa ou que pediu para sair da empresa. É muito importante ter um discurso realmente alinhado com a verdade, sem mostrar também você não precisa denegrir a sua imagem, mas você precisa mostrar ali uma certa verdade no que você está falando, né? Porque o recrutador precisa entender, porque se ele está perguntando por que você saiu da empresa, você precisa passar essa informação, né? Então, se não tiver sido por algo realmente muito grave, passe a verdade, né? Fale a verdade. Porque um outro ponto é que os recrutadores normalmente pegam referências de outras empresas, né? Então, provavelmente ele vai ligar para algumas empresas para pegar referências suas. E aí, se o que você falou não bater com o que a sua referência falar, isso vai pegar mal também, tá? E essa questão da referência, normalmente, algumas pessoas botam referência em currículo, né? Esqueçam, o recrutador não vai ligar para uma referência que você colocou, né? Porque provavelmente você não vai colocar uma referência a alguém que vai falar mal de você, né? Então os recrutadores ligam para outros recrutadores ou para RHs ou para diretores de empresa para saber um pouco sobre a sua passagem por aquela empresa, tá? Então é muito importante a verdade, por mais que em alguns momentos ela possa lhe tirar do jogo. Então, a verdade, ela vai em algum momento e ela pode lhe tirar do jogo. E não tem problema, né? Você vai continuar e esse processo de seleção, a gente vai trabalhar uma persistência e vai ter que participar de outros processos até encontrar esse cargo e essa vaga que está alinhada com o seu perfil. Não adianta ficar mandando currículo para 1000 vagas que não tem o seu perfil, né? E tentar se encaixar em vagas, inventando certas histórias ou querendo se encaixar. Por exemplo, se você não tem um perfil de vendedor, se você não tem um perfil de vendas, se você nunca trabalhou com vendas e você está tentando de toda forma se encaixar, trazendo, você é uma pessoa comunicativa sem ser, é difícil você conseguir convencer algum recrutador. E aí muita gente diz, porque eu participo de entrevistas e não tenho uma resposta positiva. Pois é, então o recrutador ele vai olhar a sua história, ele vai olhar as empresas por onde você passou, as experiências que você teve, para conseguir trazer ali uma informação, né, em cima do seu currículo, em cima do que você está falando, para entender se você é a pessoa correta para ocupar aquele cargo. Eu vejo muitas vezes currículos que têm brechas assim no meio desse currículo, né? Então, tem gente que não coloca data em currículo, né? Isso é um problema. Esse currículo ele é descartado logo nos primeiros 10 segundos, né, de análise. Então, você precisa colocar data. Eu trabalhei em uma empresa do mês tal, ano tal, então eu trabalhei de dezembro de 2022 a novembro de 2023. Beleza, e o outro emprego ele vem ali em 2024. Só que muitas vezes ele tem um espaço entre uma empresa e outra de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando é uma mulher, acontece da mulher ter tido filho e ela passou ali um período, né, cuidando do filho, isso é totalmente normal. Mas existem casos onde a pessoa ficou desempregada, que também não é um problema, tá? É importante trazer essa informação. Existem outros casos que a pessoa empreendeu e ela não coloca no currículo. Muito importante trazer essa informação. Se você trabalhou um período, trabalhou vários momentos com carteira assinada, empreendeu ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso pode ser colocado no currículo. É muito importante trazer essa informação. Agora, tem gente que teve uma experiência péssima na empresa, saiu pela porta dos fundos, com imagem negativa e não coloca essa empresa no currículo. É obrigatório colocar? Não, mas algum recrutador pode lhe perguntar, dentro desse período aqui, esse espaço de tempo, né, o que foi que você fez aqui, né? E aí, o ideal é que você fale. O ideal é que você fale e realmente coloque a experiência que você teve, né, dentro dessa empresa. Então, é muito importante a verdade,
é muito importante que dentro desse processo, se você não fala a verdade, e aí eu vejo muitos profissionais que entram, conseguem passar pelo processo seletivo, e que dentro do período de experiência de 3 meses acabam sendo demitidos. Então, eu sempre digo que nem sempre o melhor profissional é o contratado, mas aquele que está mais preparado para o processo seletivo. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está muito preparada, mas que não fala a verdade, ela acaba conseguindo enganar ali o recrutador, mas ela não vai enganar o gestor e não vai enganar a empresa. Então, ela acaba caindo ali dentro de um processo. E, por outro lado, você tem excelentes profissionais que não se preparam. E é para isso que nós estamos aqui, para lhe ajudar. Porque eu já vi inúmeros casos de pessoas extremamente preparadas, profissionais, e que não conseguem ultrapassar essa etapa do processo seletivo. Então, a resiliência, a importância dessa persistência e continuar esse caminho. Existe um livro de um chinês chamado Jin Jiang, onde ele fala sobre a rejeição. É muito importante falar sobre isso porque ele descobriu o medo que ele tinha sobre a rejeição, não só ele, como todos nós, todo ser humano tem, e ele resolveu gravar um vídeo de YouTube durante 100 dias buscando a rejeição. Ele tinha um pavor de ser rejeitado, e todos os dias ele ia em busca de ser rejeitado em algum lugar, em fazer algo que alguém rejeitasse ele. Um segurança de um local, ele pediu um dinheiro emprestado, eu ia numa lanchonete, pedia para fazer um sanduíche, e ele ficou muito conhecido no mundo. E esse livro é muito interessante porque ele fala desse medo da rejeição e diferencia também o que é a rejeição e a objeção. É muito importante que você entenda que nem sempre não ter a resposta no processo seletivo ou não ser selecionado no processo seletivo não é uma rejeição. Você não está sendo rejeitado, o problema não está com você, mas você está dentro de um processo que é concorrido, existe uma concorrência muito grande, onde a gente realmente precisa se preparar para se destacar na frente desses concorrentes, e na outra ponta existem profissionais de RH ou gestores que fazem esses processos e que também não levam esse processo de uma forma tão profissional, não dando o retorno quando negativo ou não lhe comunicando, né? E aí você fica aguardando essa resposta aí pela vida toda. Então, o problema não está com você e essa persistência ela é muito importante. Não desanimar porque não conseguiu passar, não é uma rejeição. O fato de ser rejeitado, o fato de ser... O processo seletivo ele é um processo enviesado mesmo. Existe uma pessoa fazendo uma análise, existe uma pessoa lhe avaliando e, ao final, mesmo que ela dê uma resposta que seja negativa, existe um sentimento negativo, né? Ou seja, eu estou ali sendo rejeitado, vamos lá, entre aspas, né? Não fui selecionado, perdi, mas a persistência e a resiliência para esse processo é fundamental para que você consiga a vitória mais à frente. Você não pode desistir e achar que esse problema está com você. Pra você ter ideia, no Brasil existem 2 milhões de vagas de empregos formais, eu não estou falando de informal, de todos os meses, tá? Entre demissões e admissões, todos os meses são empregadas 2 milhões de pessoas com carteira de trabalho. Então, existem milhões de empregos e que você precisa achar esse seu espaço no mercado de trabalho. Então é isso, fique com Deus, um grande abraço.